abra sua Bíblia, volte um pouco agora para Êxodo capítulo 20. Nessa manhã, eu tinha em mente pregar outro sermão aqui em nossa igreja. Era o meu interesse, era o meu objetivo pregar outro sermão, um outro tema, um outro assunto. Mas aprove ao Senhor Deus que fosse esse o texto dessa manhã. Lá em nossa congregação, eu tenho exposto o decálogo para os irmãos da congregação do Palmeiras. Aqui na Betel, há alguns anos, já trabalhamos no decálogo na escola bíblica. Então, os irmãos já estão familiarizados, acredito, principalmente, é claro, pelos sermões como um todo, que saem desse púlpito, que sempre estão bem embasados na lei do Senhor Deus. E hoje, conduzido pelo seu Santo Espírito, eu resolvi pregar o sermão referente ao segundo mandamento, onde foi pregado domingo passado na congregação e hoje os irmãos terão a oportunidade de ouvir. Êxodo capítulo 20, o sermão se dará do versículo 4 ao versículo 6, o segundo mandamento da lei do Senhor Deus. Mas eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 17. Leremos todo o decálogo. A partir do versículo 1 diz assim o Senhor Deus: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás nele toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 7 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Oremos uma vez mais. Santíssimo Deus, diante de Ti, neste culto solene, onde nós já temos ouvido a Tua doce voz falar conosco, pela leitura da palavra, e também até mesmo quando cantamos a Tua palavra. Agora nós Te rogamos, Senhor, que fales de forma ainda mais especial aos nossos corações. O Teu povo está sedento aqui para ouvir a Tua voz, e somente a Tua voz. Que o homem desapareça completamente, e que apenas a voz do Teu Santo Espírito possa ecoar do púlpito. Que nós venhamos a reverenciar a Tua palavra, e a abraçarmos, acatarmos, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus em nossos corações, que venha para a prática de vida, Senhor Deus. Assim nós oramos, e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha passado pela seguinte situação: ter recebido uma ordem para fazer algo, mas não lhe disseram como fazer aquilo. Talvez isso tenha acontecido na sua infância,
quando o seu pai ou a sua mãe lhe deu uma ordem específica, uma ordem para você fazer algo, e você não sabia como realizar aquilo que ele lhe ordenou. E você sabe o quanto é difícil passar por isso. Receber uma ordem e aquele que lhe manda não dizer, não explicar de forma detalhada o que você precisa fazer, especialmente se for uma coisa que você não conhece tão bem. Talvez você tenha passado por isso, inclusive depois de adulto, quando ouviu o seu chefe lhe dar uma ordem para você executar um serviço e você não sabia como fazer. E envergonhado, você nem perguntou a ele como faria aquilo, com medo de receber alguma represária. Você sabe o quão embaraçoso é receber ordens e não saber como fazer. Talvez você esteja na situação contrária. Você hoje, como adulto, tenha dado já alguma ordem ao seu filho e não tenha mostrado a ele como cumprir essa ordem. Simplesmente disse, filho, filha, faça isso. E não explicou à criança como deveria fazer. E a criança ficou completamente embaraçada, com dificuldades de executar aquela obra, aquela tarefa, porque você não a explicou. Ou você pode ter feito isso com algum outro subordinado seu. Deu ordens, mas não explicou como fazer aquilo. É ruim, não é? É bem difícil quando isso acontece conosco. Mas diferente de nós, perceba que Deus, Ele não apenas nos dá ordens, mas também nos demonstra, nos explica, nos detalha como fazermos, como cumprirmos as suas obras. E mais ainda é com relação ao culto solene. Ou seja, se Deus já é claro em sua palavra, em nos dar as ordens e mostrar como nós devemos obedecê-las, muito mais claro é o Senhor Deus com relação ao seu culto, à sua adoração. Ele não apenas nos ordena o que fazer, Ele nos mostra, Ele nos exemplifica como fazer, como cumprir isso. Até porque o Senhor Deus é zeloso com a sua palavra, é zeloso com o seu culto. Por isso Ele não quer nada menos do que uma adoração, um culto que seja prestado de acordo com a sua vontade. Sim, meus irmãos, nessa manhã nós iremos aprender mais uma vez acerca da adoração a Deus. E sim, o Senhor Deus, Ele exige, ou a sua palavra exige que nós adoremos ao Deus verdadeiro, mas adoremos ao Deus verdadeiro verdadeiramente. Eu vou repetir. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, nos ordenam a adorar o Deus verdadeiro, mas adorar o Deus verdadeiro verdadeiramente, isto é, corretamente, de acordo com a sua revelação. E veremos isso em 2 pontos. Volte os olhos ao texto. No versículo 4, até a primeira parte do versículo 5, nós veremos que Deus, Ele nos ordena a adorá-lo da forma correta. Versículo 4, primeira parte do versículo 5. Deus nos ordena a adorá-lo da forma correta. E a segunda parte do versículo 5, até o final do versículo 6, nós veremos que Deus nos incentiva, nos estimula a adorá-lo da forma correta. Então, primeiro você tem a ordenança para adorá-lo da forma correta, e em segundo lugar, os estímulos, o incentivo, e usando a linguagem confessional, as razões anexas ao mandamento, para nós cultuarmos a Deus da forma correta. É necessário a gente explicar o contexto da passagem, apesar de imaginar que os irmãos já estão bem familiarizados, mas nunca é demais nós voltarmos ao contexto. Êxodo capítulo 20 é o momento em que o Senhor Deus entrega a sua lei ao povo da aliança, ao povo da antiga aliança. Isso não quer dizer, como nós já aprendemos aqui, que o povo não conhecia a lei moral de Deus. É claro que conhecia. Lá no Éden, na criação, Deus gravou a sua lei no coração do homem. Adão e Eva possuíam um decálogo impresso, gravado em seus corações. Mas aqui, o decálogo não apenas é mencionado de maneira gravada no coração do homem, mas agora gravado em tábuas de pedra, exteriormente. O homem já tinha a lei do Senhor Deus interiormente, mas agora exteriormente ele também recebe essa lei que já havia sido dada, mas agora no contexto cívico, no contexto de formação da nação na
antiga aliança. Mas nós não aprendemos apenas isso nessa passagem, nesse contexto aqui. Também é necessário mencionar que a lei do Senhor Deus é entregue dentro de um contexto de graça. Em outras palavras, a lei é entregue graciosamente. Não há aqui legalismo. Não há aqui uma ordem para o povo obedecer às leis do Senhor para, através da obediência, alcançar a salvação. Não é isso que está sendo ensinado aqui no texto. Nunca a Bíblia, depois da queda do homem, ensinou salvação pela obediência à lei e assim alcançar essa redenção. Uma vez que o homem caiu em pecado, é impossível ele obedecer perfeitamente à lei do Senhor Deus e alcançar salvação. É claro que não é isso que está sendo ensinado aqui. E perceba que o próprio prefácio do Decálogo ensina isso claramente. Observe o prefácio do Decálogo. Então falou Deus todas estas palavras, isto é, o Decálogo, as 10 palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor Deus primeiro salvou o seu povo. O Senhor Deus primeiro o não cobiçarás a mulher do teu próximo. É assim que eles resolvem a situação. Juntam o primeiro e o segundo mandamento, e o 10º eles quebram em 2 partes. Mas perceba que aqui você tem um grave problema nesse ensino dos papistas. Tem vários, na verdade. O primeiro deles é que, se o 10º mandamento, que nós entendemos que é o 10º mandamento, na verdade não é o 10º, fosse o 9º e o 10º quebrado aqui, nós estaríamos dizendo que Deus foi apenas prolixo. Por quê? Porque uma vez que Deus já disse, não cobiçarás, isso já é suficientemente entendido por nós como se aplicar a qualquer tipo de cobiça. Não apenas a casa, a mulher, os bens, tudo, absolutamente tudo. Quando Deus fala não cobiçarás, já é suficiente para nós. Dizer que Deus deu um mandamento sobre não cobiçar a casa e não cobiçar a mulher, ou na questão do cônjuge, é dizer que Deus falou mais do que deveria, sem necessidade, porque falar que não cobiça a casa do próximo já é suficiente para dizer que qualquer cobiça é pecaminosa. Além disso, meus irmãos, e é claro que eu não estou querendo aqui dizer que os judeus sejam a referência principal de interpretação das Escrituras Sagradas, mas apenas como um dado histórico, se você for observar, os judeus ortodoxos nunca entenderam o Decálogo como se fosse dessa maneira. Essa é uma interpretação dos papistas. Eles estão sozinhos nisso. Sozinhos. Os judeus sempre entenderam que os 10 mandamentos são assim como nós entendemos, os reformados. Não há essa junção entre o primeiro e o segundo, como se fosse apenas um mandamento. Eles dizem que não terás outros deuses e não farás para ti. É a mesma coisa. Bem, mas não apenas os papistas cometem esse erro, essa heresia com relação ao Decálogo. E aí isso é mais triste ainda. Porque há protestantes que, na tentativa de burlar o mandamento também, acabam tentando interpretar diferente o segundo mandamento. Sim, porque os papistas, quando unem os 2 mandamentos, a sua tentativa é de querer suprimir o seu pecado. Porque o mandamento proíbe claramente não fazer imagem, ou melhor dizendo, fazer imagem. Não se pode fazer imagem da Trindade, de maneira nenhuma. E essa é a tentativa de querer camuflar os seus pecados. Agora, pior ainda é quando nós vemos protestantes reinterpretando o mandamento. Sim, a gente vê isso. Versículo 4, versículo 5. Eles vão dizer o seguinte, alguns grupos protestantes, e até mesmo dentro de nossa denominação, vão afirmar que o mandamento, o segundo mandamento, não proíbe fazer imagem, mas apenas fazer para fins de culto. Esse é o entendimento, essa é a explicação. Olha, se você fizer uma imagem de Deus para prestar culto a Deus por meio dela, ou adorar aquela imagem, você está pecando contra o segundo mandamento. Eles vão dizer. Mas se você apenas fazer a imagem, apenas representar o Pai, o Filho, que é mais comum, ou o Espírito Santo, por meio de uma imagem, isso em si mesmo não é pecado, eles dizem. Eles fazem distinção entre fazer imagem e
fazer para adorar, como se um fosse permitido, o fazer, e o fazer para adorar não é permitido. Mas perceba que o próprio texto faz distinção, proibindo as duas coisas. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Versículo 5. Não as adorarás. O texto sagrado é claro em fazer distinção, mostrando que as duas coisas são terminantemente proibidas na palavra de Deus. Fazer e adorar. As duas coisas são. Mas se não fosse suficiente, de fato é suficiente, mas o Senhor Deus ainda nos dá mais ordens com relação a isso. Olhe o que diz Êxodo capítulo 34, versículo 17. Êxodo 34, versículo 17. Não farás para ti deuses fundidos. Levítico 19, versículo 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. E agora escute Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 14. O texto é explícito, meus irmãos. Deuteronômio 4, a partir do versículo 14. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. O Senhor Deus diz claramente: vocês não viram imagem alguma quando eu me revelei a vocês, por isso não façam imagens de mim, não façam. O texto é claro, explícito para nós. E a sentença que aparece aqui em Deuteronômio é a mesma de Êxodo capítulo 20, quando é dito: nem nos céus, na terra ou nas águas. Qual era o costume dos pagãos, dentre outros, entre muitos? Era fazer divindades que unissem aspectos da natureza humana juntamente com animais. Era muito comum os egípcios e outros povos unirem a cabeça de um animal juntamente com o corpo de um homem e vice-versa. Eles prestavam culto às suas divindades, às falsas divindades, dessa maneira. E Deus diz que o povo da aliança não pode fazer imagens dele para adorá-lo conforme os pagãos fazem com seus falsos deuses. Quando ele diz, nem nos céus, nem nas águas, nem na terra, ele está dizendo, não existe nada que possa me representar. Nada. Nada. Se você olhar para os céus, se você olhar para a terra, se você olhar para as águas, nada pode me representar. Sim, de fato, tudo é criação do Senhor Deus, tudo veio da sua mão, veio da sua voz que disse e tudo se fez. Mas isso não pode ser usado para representá-lo como uma imagem. Nem mesmo o homem que foi criado à imagem e semelhança do Senhor Deus pode ser feito uma estátua, esculpir algum tipo de estátua para representar o Altíssimo. Nada, absolutamente nada. Escute o que diz a pergunta 4, ou melhor, a resposta à pergunta 4 do breve catecismo de Westminster. O que Deus é? A pergunta diz no símbolo de fé. Resposta, parte A, primeira parte da resposta. Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Essa pergunta ela tem um histórico, ela tem um contexto bastante interessante. Os divinos estavam labutando em saber como é que eles iriam responder essa pergunta. Como é que a gente vai colocar no catecismo o que é Deus? Como é que a gente vai dizer isso, responder isso? Porque é algo muito, muito desafiador para nós. E aí, a resposta à pergunta surge na oração de um dos maiores presbiterianos de todos os tempos, George Gillespie. Ele começa a orar a Deus dessa forma: ó Senhor Deus, Tu és Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, e assim se segue. Essa é a resposta, uma resposta de oração, baseada nas Escrituras. Agora se atente ao que o catecismo diz. Ele é Espírito. Um espírito, a gente está muito familiarizado com a ideia de espírito hollywoodiana.
como se fosse algum tipo de imagem, algum tipo de fantasma. Espírito é invisível, não pode ser visto, não pode. Como é que você pode representar um espírito? Como você pode fazer uma imagem daquilo que não se vê? E algo que é infinito. Se você faz um desenho de algo que é infinito, você tornou aquilo finito. E aquilo que é eterno, você passa a torná-lo temporal, porque aquele desenho, aquela escultura, aquela madeira vai se desfazer com o tempo. E assim também é com a imutabilidade. Como representar a imutabilidade de Deus em coisas que são mutáveis? Que artista pode fazer uma imagem que consiga conter essa descrição? Cadê esse Michelangelo? Cadê esse Leonardo da Vinci? Cadê esse homem ou essa mulher que possa representar o Deus Altíssimo? Não há! Não há ninguém, nenhum artista pode conter essa descrição em suas imagens. Mas aí se levantam os opositores do mandamento. Como sempre, eles bradam como cães, defendendo as suas heresias. E dizem, tudo bem, eu entendi. Realmente não se pode fazer imagem do Pai, porque Ele é Espírito, Ele não tem corpo, Ele não tomou forma humana, não encarnou. E também do Espírito Santo, até aqui eu entendo. Mas e de Cristo, Alex? E fazer uma imagem de Jesus Cristo, porque Ele é Deus, e Ele tem toda a natureza divina, mas Ele também é homem. Então eu não posso representar Cristo, eu não posso fazer uma imagem dEle que tomou forma de homem, não posso desenhar os seus olhos, sua boca, seu corpo, sua cabeça, eu não posso fazer nada disso, se Ele é homem também. Ora, perceba o que o argumento acaba de dizer, admite-se que Ele é Deus também. E isso não é ciência de foguete, meus irmãos. Não é algo difícil de entender, a lógica é fácil, é clara. Se Cristo é Deus, Ele não pode ser representado. Se Cristo é Deus, Ele não pode ser representado. Aqui já seria suficiente para a gente acabar com o argumento. Se Ele é Deus, Ele não pode ser representado. Mas vejamos alguns textos da palavra do Senhor Deus que confirmam isso. Mesmo na sua encarnação, o Senhor Jesus fala de sua unidade com o Pai. Ela não foi separada. Ele não deixou de ser Deus quando o encarnou. João capítulo 10, versículo 30 diz, João 10, 30, eu e o Pai somos um. João 14, versículo 9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E o apóstolo Paulo falando de Cristo, a sua divindade, olha o que ele fala lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, Colossenses 1, 15. Acerca de Cristo ele diz, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o capítulo 2 de Colossenses, versículo 9 fala, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele não pode ser representado. Thomas Watson, puritano, presbiteriano, escreve acerca disso. Respondendo à pergunta, se não é legítimo fazer imagens de Deus o Pai, não podemos fazer imagem de Cristo que tomou a natureza do homem? Ele responde, não. É a divindade de Cristo unida à sua humanidade que o faz Cristo. Portanto, fazer uma imagem de sua humanidade, quando não podemos fazer uma imagem de sua divindade, é pecado. Porque é fazer um Cristo pela metade. Estaríamos separando o que Deus uniu e tiraríamos aquilo que principalmente faz Ele ser o Cristo. Agora escute um dos meus teólogos favoritos, John Brown de Huntington. Ele falando acerca desse assunto, de fazer imagens de Deus em forma catequética, em estrutura catequética, em torno de perguntas e respostas. Ele fala, John Brown de Huntington, qual é a idolatria proibida no segundo mandamento? Resposta, a adoração de Deus através de imagens, santos, anjos e etc. Como os pagãos quebram esse mandamento? Por usar imagens no culto dos seus falsos deuses. Não podemos fazer imagens de meras criaturas? Sim, se não forem usadas para um fim religioso. O problema não é fazer imagens de uma pessoa qualquer, mas é fazer imagem, seja de uma pessoa para prestar culto a ela, ou fazer a imagem do Deus triuno. Que diferentes tipos de imagens de Deus são proibidos neste mandamento?
Resposta: as imagens feitas por mãos de homens e imagens feitas por suas fantasias. É idolatria fazer uma imagem de qualquer pessoa divina, do pai como um homem velho, do filho como um bebê, ou um homem pendurado numa cruz, ou do espírito como uma pomba? E aqui, é claro, não é nenhuma coincidência falar sobre isso, até porque não existem coincidências. Ou conceber qualquer ideia fantasiosa dessas pessoas? Sim, é pecado fazer. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunta: é idólatra quando temos sobre as mãos e os pés de Deus e o imaginamos como possuindo tais membros? Ou seja, fazer imagens mentais, através da imaginação? Sim, é pecado. É idólatra pintar Deus como luz, ou a Trindade como um triângulo, ou o corpo com 3 cabeças? Sim, é pecado. Por que não devemos fazer imagens de Deus com nossas mãos ou imaginação? Porque Deus o proibiu e o deturpa como material finito e assim por diante. Não o representa de forma alguma. Essas imagens não podem ajudar a instruir o ignorante? Não. Eles são professores de mentiras. Por último, uma imagem ou ideia imaginária de Cristo, como um homem sofredor ou glorificado, é útil para a nossa fé? Resposta de John Brown: não. É muito doloroso isso, pois divide as duas naturezas de Cristo em nossa concepção acerca dele, ao passo que a fé deve vê-las unidas em uma pessoa. Meus irmãos, não é possível representar apenas uma natureza do Redentor. Não é. Se alguém esculpe uma escultura, se alguém desenha uma imagem de Cristo e diz: olha, eu estou representando apenas a natureza humana dele, logo você não tem Cristo. Se é apenas a natureza humana, não tem Cristo ali. Porque para ser Cristo, tem que fazer um desenho que represente as duas naturezas. Aí eu pergunto a você: como você conseguirá fazer uma imagem de alguém que você não conhece o rosto, para representar apenas a questão humana, a natureza humana? Você não vai conseguir nunca. E como você vai representar a natureza divina, que é invisível, infinita, eterna e imutável? É impossível. Então o que você tem nas suas mãos? Um ídolo. Um ídolo esculpido à sua imagem e semelhança, feito ao seu bel prazer, feito de acordo com a sua imaginação, feito de acordo com a sua vontade, e dando ouvidos às sugestões de Satanás. É isso que você tem nas mãos quando você tem uma imagem de Jesus, ou de qualquer uma das pessoas da Trindade. Você tem um ídolo. Por isso eu falo aos irmãos essa manhã, ou melhor, a palavra do Senhor Deus vos fala nessa manhã, diretamente aos vossos corações. Eu não sei ainda se você cultiva esse pecado na sua vida. Tomara que não. Tomara que você não seja daqueles que são adeptos de assistirem filmes que representam Jesus, ou sejam aqueles que são assíduos em assistir a novelinha do Edir Macedo, e estão ali mais interessados em saber o próximo capítulo, e estarem em frente à televisão, comentando sobre os acontecimentos, e achando que estão aprendendo a palavra de Deus, enquanto deveriam estar com seus olhos debruçados sobre a palavra de Deus. Há muita gente achando que está sendo instruída por um lobo, filho do diabo, falso profeta, maldito, 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 que além de pregar várias heresias na televisão e mundo afora, ainda propaga uma profanação, uma blasfêmia contra Deus, através da sua indústria televisiva. E muitos crentes têm incorrido nesse erro. Eu me lembro agora de uma fala do reverendo J. Flávio Vasconcelos, dizendo que quando aquele filme, tão famoso filme do Mel Gibson, estreou nos cinemas, acho que nos idos de 2004, onde ficou retratada a história de Jesus ali, ou tentaram retratar a história de Jesus da maneira mais fiel possível. O reverendo Josafá diz que naquele período, muitas igrejas fecharam no domingo para irem ao cinema juntos assistirem o filme. E achando que estão cultuando a Deus, e achando que estão fazendo a vontade do Senhor Deus, porque estão todos em comunhão, estão todos reunidos ali, estão todos depois vão comer juntos. Então quebra o domingo, porque vão comer fora, vão assistir filme, entretenimento no dia do Senhor, e ainda vão quebrar o segundo mandamento, por estarem contemplando uma profanação. Você ainda tem feito isso?
Você ainda tem cometido esse pecado? Achando que não há nenhum tipo de problema com isso? Qual é o problema daquela minha revistinha que eu ensino aos meus filhos? Qual é o problema de eu utilizar aquelas gravuras, aqueles desenhos tão inocentes, tão bobinhos? Qual é o problema de eu fazer isso para ensinar aos meus filhos? Você é papista? Porque os papistas é que fazem isso. Utilizam-se desse argumento dizendo que através das imagens você tem uma compreensão melhor do ensino da palavra de Deus. É através do olhar, do tocar, do sentir, que você pode observar melhor os mandamentos de Deus. Isso dizem os papistas, que estão trilhando o caminho do inferno, adorando a Deus de uma forma profana, procurando adorar o Deus verdadeiro, mas por meio de um culto falso. E aí você se levanta e diz: mas Alex, e agora? Como é então que eu posso ensinar os meus filhos? Como é que nós podemos ensinar nossos filhos? Nos ajude. Nós precisamos saber como então eu paro de fazer isso e agora ensino aos meus filhos. Bem, se você está fazendo essa pergunta nesse momento, você deveria parar um momento para refletir sobre o que a palavra do Senhor Deus já disse a você sobre isso. Antes de eu lhe dar aqui alguns exemplos, primeiramente já seria suficiente para você. Deuteronômio capítulo 6. A lei do Senhor Deus é ensinada pelos pais aos seus filhos, ao se levantar, ao deitar, ao caminhar, falada oralmente. Se ensina os filhos a lei do Senhor no dia a dia, aplicando os princípios da palavra de Deus em cada circunstância da vida. É assim que você faz com os seus filhos. Mas você ainda quer ter algo visível, não é? Pois bem, o Senhor Deus, Ele nos dá graciosamente pelo menos 4 maneiras de nós o vermos a Cristo no culto solene. A primeira delas é através da ceia do Senhor. Através da ceia do Senhor, através do pão e do cálice, você pode ver a Cristo. O seu corpo ali representado no pão, que é quebrado, que é partido por nós e é entregue a nós, e nós recebemos com ação de graças. E assim também o cálice do vinho ali, que é representando o seu sangue derramado por conta dos nossos pecados. Nós vemos Cristo na ceia. E mais, você não apenas vê Cristo na ceia, você come e bebe. Você experimenta de Cristo na ceia. Você é alimentado espiritualmente na ceia do Senhor. Você quer mais do que isso? Em segundo lugar, sabe como é que você vê Cristo no culto solene? Através da igreja. Quando você olha para o seu irmão em Cristo, quando você olha para os membros do corpo, você vê Cristo. Você vê o reflexo de Cristo em cada um que está aqui presente. Quando você vem aqui, cumprimenta o seu irmão pela manhã, pela tarde, conversa com ele e vê a igreja aqui toda adorando ao Senhor Deus, você está vendo Cristo no seu corpo aqui, a igreja. Terceiro lugar, e aqui a gente divide em 2 partes, acerca da pregação da palavra. Primeiramente, você vê Cristo no culto solene, quando você escuta um sermão que é cristocêntrico. Um sermão que aponta para Cristo, um sermão que tem como fundamento principal Cristo, um sermão que prega Cristo e este crucificado. Quando você escuta um sermão cristocêntrico, você vê Cristo na pregação. Você vê Cristo na pregação. Você já ouviu falar a seguinte expressão? Sermão rabínico. Sabe o que é um sermão rabínico? É um sermão onde o pregador, ele prega sobre tudo. Ele fala sobre o contexto da passagem, ele fala sobre a questão histórica, ele fala da questão da geografia, ele fala de várias coisas, mas ele não fala de Cristo. Ele traz princípios morais, mas Cristo nunca é anunciado no texto. Nunca é dito uma palavra sequer acerca de Cristo. E sabe por que é um sermão rabínico? É chamado assim? Porque um judeu não teria nenhuma dificuldade de pregar. Nenhuma dificuldade de pregar. Um judeu não convertido. Nenhuma dificuldade. Ele pregaria tão bem quanto esse pregador ou melhor. Já ouviu um sermão rabínico? Tomara que jamais desse púlpito escute algum. A imagem para aqueles que são vocacionados, e eu tive que lidar com isso, que o professor de homilética falava era a seguinte: quando você estiver pregando um sermão, e você não pregar Cristo,
Imagine um rabino, um judeu sentado lá atrás, na última cadeira, no último banco, passando a mão na sua barba e sorrindo para você. É terrível essa imagem, né? Terrível. Terrível. Vocês vê Cristo quando o sermão é cristocêntrico. E você também vê Cristo na pregação, quando a pregação é fiel. Por quê? Porque quando o pregador não fala suas palavras, mas prega fielmente o texto, você escuta a voz do próprio Cristo. Cristo fala a você diretamente por meio da sua palavra. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, é dito que Cristo é quem prega no culto solene. É Ele quem anuncia o Evangelho. Ele prega acerca de si mesmo por meio do pregador. Isso não é suficiente para você? Não tem sido suficiente ver Cristo dessa forma? Na ceia, na igreja, na pregação? É assim que você ensina seus filhos. Eles verão a Cristo dessa forma. E não por meio de imagens, de escultura, de desenhos, de filmes. Abomine completamente toda a parafernália de Roma. Ainda no versículo 4, veja a expressão, não farás para ti. Não farás para ti imagem de escultura. A expressão para ti. Isto é, não farás um culto de acordo com a tua vontade, conforme a tua própria imaginação. É isso que o mandamento está ensinando. Está proibindo claramente aqui. O povo da aliança não tem o direito de prestar adoração a Deus conforme a sua própria imaginação, conforme a sua vontade. Nós não somos autorizados a isso. Aqui, no segundo mandamento, nós temos o fundamento daquilo que nós conhecemos em teologia reformada como princípio regulador do culto. E o que esse princípio ensina? Que Deus deve ser adorado da maneira como Ele ordenou. E aquilo que a palavra do Senhor Deus não ordena a fazer no culto, não ordena, por via de consequência, já está proibido. Se não há ordem para fazermos, e aí não apenas uma ordem clara e direta, mas um exemplo bíblico histórico na revelação, ou através de uma inferência lógica e necessária, nós não temos nenhum mandamento que ordene aquilo ser feito no culto, está proibido. Está proibido. Vejamos alguns textos, tem muitos, meus irmãos, só 4 aqui, para os irmãos terem uma ideia de como a palavra do Senhor Deus enfatiza isso. Ainda é Êxodo 20, versículo 25, veja aí, Êxodo 20, versículo 25. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. O Senhor Deus disse que o altar que fosse erguido de pedras não deveria ser de pedras lavradas, isto é, pedras que tivessem sido trabalhadas pelos israelitas. Eles deveriam pegar as pedras e, da maneira como eles acharam as pedras na natureza, fazer o altar e adorar a Deus com aquelas pedras, sem mexer nelas, sem tocar nelas, sem trabalhar nelas e tentar fazer algo melhor. Vou esculpir aqui um altar com o meu jeitinho, vou dar aqui, vou trabalhar nele, vou fazer uma coisa melhor para Deus, com toda boa intenção. Deus proíbe isso. O altar não pode ser mexido por você. Você não pode manejar sua ferramenta sobre ele, porque se você fizer isso, você vai profaná-lo. É isso que toda vez acontece quando o culto público ele é alterado, influenciado pela vontade humana. Toda vez que você tem no culto solene algum elemento que ele está sendo colocado ali a mais, um elemento que não tem base bíblica a ser colocado, ou tirando um elemento bíblico do culto solene, você tem a ação do homem manejando a sua ferramenta sobre o altar. Indo contra o que o Senhor Deus proibiu, claramente. Não há liberdade aqui. Ou, no caso, uma falsa liberdade. Agora, Êxodo 40, versículo 16. Êxodo 40, versículo 16 é uma síntese, é um resumo de toda a temática de Êxodo e do princípio regulador. Êxodo 40, versículo 16. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. Se você lê Êxodo com calma, você vai ver que essa expressão aparece frequentemente. Várias vezes a expressão se refere à construção do tabernáculo.
Moisés não poderia, e nem ninguém, acrescentar, nem tirar nada do tabernáculo de Deus. Ele tinha que fazer um modelo igual o modelo que Deus deu a ele. Igual, conforme Deus tinha ordenado. E isso perpassa, meus irmãos, todo o Antigo Testamento. Mesmo quando não tem mais o tabernáculo, mas agora o templo também deveria ser feito conforme a palavra de Deus. E não são poucas as vezes em que os profetas admoestam o povo por estarem prestando um culto a Deus não ordenado a ele. E aí você chega no Novo Testamento e escute que o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo fala acerca do culto. Mateus 15, versículos 8 e 9. Mateus 15, versículos 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ele diz isso claramente, que o culto, a adoração a Deus, que não é embasado na sua palavra, que não é conforme a sua revelação, são preceitos de homens. É invenção dos homens. E olha Colossenses 2, 20 ao 23. Colossenses 2, do 20 ao 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Interessante a gente ouvir pastores pseudo-reformados em nossos dias, que utilizam esse texto de Mateus 15 e de Colossenses 2 para serem verdadeiros martelos contra o legalismo. E olha, está vendo? Jesus condena o legalismo dos fariseus, Paulo condena aquele tipo de comportamento lá dos colossenses, aquela heresia dos colossenses, e aí você tem aqui o fundamento, a gente tem que ficar com simplicidade, com Cristo, com o Evangelho. Só que a mesma passagem está condenando todo culto falso. Todo culto falso é condenado por Deus, tanto pela boca de Cristo, como pela pena do seu apóstolo. O culto falso é condenado. E olha a expressão, culto de si mesmo, culto da vontade. Culto da vontade. Todo culto não prescrito por Deus é culto da vontade do homem. Esse mandamento, o segundo mandamento, assim como todo o decálogo, possui alguns princípios, algumas regras para nós interpretarmos corretamente. As regras para a boa compreensão do decálogo. Está exarado lá na pergunta 99 do Catecismo Maior. Você pode ver com calma em casa. Catecismo Maior 99, pergunta 99, a sua resposta. As 8 regras. Mas eu quero mencionar apenas uma regra aqui, a quarta regra. A quarta regra, a primeira parte da quarta regra diz o seguinte: onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido. Onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Deixa eu explicar isso. Este mandamento, que proíbe o culto falso, é o mesmo que ordena o culto verdadeiro. Quando Deus diz, não farás para ti imagem de escultura, proibindo o culto falso em todo o mandamento, Ele está dizendo como deve ser o culto. É claro que Ele não diz apenas aqui, Ele diz em toda a palavra, mas aqui já Ele está falando isso. Não farás o culto conforme a tua vontade, farás conforme a minha vontade. Não farás o culto por meio de imagens para me adorar, mas fará como eu ordenei. Enfim, você tem aqui na proibição a ordenança. Assim também como os mandamentos que começam de forma positiva. Quando Ele fala, lembra-te do dia de sábado, Ele está também proibindo você esquecer. Você não pode esquecer do dia do Shabat. Quando Ele fala, honra teu pai e tua mãe, o contrário está sendo proibido. Não desonre teu pai e tua mãe. Quando Ele fala no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, Ele está ordenando, adore somente a mim. Ficou claro isso? Então, no segundo mandamento, o Senhor Deus está aqui, muito melhor do que nós somos com nossos filhos, ou com aqueles que são subordinados a nós. Muito mais, Ele faz conosco, Ele nos ordena o que fazer e como fazer. É um Deus gracioso. Ele diz o que fazer e como fazer. E essa é a pergunta que você precisa fazer diante da relação do culto, com relação ao culto. Foi ordenado? Se não, está proibido. Se não foi ordenado, está
proibido. Você tem alguma dúvida que as orações foram ordenadas no culto? A oração é um elemento de culto? Certamente que ela é. Você tem alguma dúvida que o cântico dos salmos foi ordenado por Deus em sua palavra? É claro que foi ordenado. Tem alguma dúvida que a leitura da palavra e a pregação da mesma foram ordenadas? É claro que foram. E os sacramentos então, o batismo e a ceia, sem sombra de dúvida, são os elementos ordinários do culto solene, sem falar nos extraordinários. Mas toda aquela invenção que se traz para o culto e que invadiu inúmeras igrejas, inclusive da IPB, devem ser rejeitadas. Teatros, grupos de dança, todo tipo de festividade no meio do culto e no dia do Senhor, que não seja referente ao próprio dia do Senhor. Não há nenhum problema depois do culto solene nós comermos juntos, ter um momento de comunhão, pelo contrário, é algo santo. Mas dia da mãe, dia do pai, dia do pastor, dia do cão presbiteriano, dia do papagaio presbiteriano, tudo isso é blasfêmia. Principalmente que é feito no domingo, para realmente se opor ao mandamento, quebrar o mandamento. Não há nenhum problema, você quer passar um dia com seu pai, qualquer outro dia da semana, 6 dias que você tem aí, passe o dia com seu pai, com sua mãe, dê presentes, faça isso, mas não no domingo. Não algo que venha quebrar o quarto, quebrar o segundo, quebrar os mandamentos de Deus. Não faça isso. Tudo isso é invenção de homens. E perceba o quanto os homens são zelosos em cumprir os mandamentos dos homens do que os de Deus. Porque, imagine o problema, você não sabe, ou talvez você saiba, o problema que é você não ir no dia das mães, dia dos pais, na casa de um parente seu. Você compra uma briga violenta, terrível, porque você não está zelando por uma invenção humana. E aí os mesmos que deveriam zelar pelos mandamentos de Deus não estão nem aí, dão com os ombros e não querem nem saber. O que é isso? Tiremos do culto tudo aquilo que não é ordenado. Tudo aquilo que não é ordenado por Deus. Tem muita coisa que não foi ordenada e está no culto solene, meus irmãos. Muita coisa. Mulheres pregando em nossos púlpitos. Quando eu digo nossos púlpitos, eu falo em púlpitos da IPB. Mulheres orando no culto solene. E tantas outras coisas. Natal, Páscoa, cantata disso, cantata daquilo. Cultinho infantil. Ou desgraça é o cultinho infantil. Desgraça mesmo, porque é uma estratagema do próprio diabo para tirar as crianças do culto solene. É o diabo agindo como Batista. Devemos estudar como Deus ordenou a sua adoração. Devemos saber como é que Ele deve ser adorado. E meus irmãos, eu sei que alguns vão dizer, não Alex, mas é muito complexo, a gente tem que se debruçar sobre o Antigo e Novo Testamento, tem muita passagem, tem muitos teólogos para ler, tem muitos materiais, é muita coisa, e eu pergunto a você, você não gasta tempo estudando outras coisas? Quantas coisas triviais que a gente perde tempo, horas de séries, horas de vídeos inúteis no YouTube, mas o indivíduo não gasta tempo querendo saber como é que Deus deve ser adorado na sua palavra. E aí, quando o conselho toma uma decisão e procura fazer um culto ainda mais bíblico, reformado, ele fica indignado. Ele não tem nem noção, ele nem sabe que os Salmos é um inário. Ele achava que era só mais um livro da Bíblia. Como se fosse pouca coisa isso. Não sabe de nada. Não conhece o básico acerca da adoração reformada. E qualquer mudança ele fica indignado, porque não conhece. Nós somos chamados a conhecer ao Senhor Deus e conhecer como Ele deve ser adorado. Cuidado, porque se você não conhecer, você vai cair aí nos erros de muitos que estão ensinando aí fora. Inclusive, essa semana, nós tivemos que lidar com isso, né? Pelo menos aqueles que ouviram falar da história. Mais uma vez, o garoto prodígio, aquele rapaz do YouTube, aquele rapaz que tem um canal que faltam dedos para contar as heresias, esse rapaz ensinou mais uma vez blasfêmias
e contra a lei do Senhor Deus, dizendo que o princípio regulador do culto não tem base bíblica. Não tem. Não há texto na palavra de Deus que fundamente o princípio regulador do culto. Claro que é horrível ouvir um negócio desse. E claro que é mais uma asneira das inúmeras que ele profere. Lamentavelmente, há pessoas que são influenciadas por ele. Mas pior ainda é quando nós ouvimos algo parecido, semelhante, de pastores presbiterianos. Porque de um batista você espera isso. De um dispensacionalista você espera isso. Você espera que ele não entende a unidade da Escritura Sagrada. Você espera que ele não possua uma hermenêutica pactual. E ele vai olhar para o Antigo Testamento e vai dizer, não tem base bíblica. O Antigo Testamento não tem o mesmo peso do Novo Testamento, enfim. Mas um presbiteriano, um ministro ordenado, que jurou, subscreveu o nosso símbolo de fé, que tem um capítulo, capítulo 21, só sobre culto, da confissão de fé, que tem os catecismos falando lá, a pergunta 109 do Catecismo Maior fala sobre não fazer imagens de Deus, não fazer imagens, não só adorar, mas não fazer imagens. Nosso símbolo de fé que possui um diretório de cultos só sobre culto. Um pastor presbiteriano falando algo contra o culto solene é muito pior, meus irmãos. E não ache esquisito. Nós temos. Infelizmente, nós temos. E um dos argumentos que é utilizado é o seguinte: o PRC, o princípio regulador do culto, ele nos amarra. Eu não quero ficar preso. Eu não quero ficar com aquele culto metódico, estabilizado, parado ali, engessado. Não, o princípio regulador do culto não nos amarra. O princípio regulador do culto nos liberta. Nos liberta de nossas fantasias. Nos liberta de nossas próprias imaginações. Nos liberta das sugestões do diabo, que são dadas para nós colocarmos no culto solene. Nos liberta, sabe de quê? De sermos desprezados como Caim foi na sua oferta. Ou você quer ser desprezado por Deus como Caim foi no seu culto? Aqui nós aprendemos, meus irmãos, que Deus ordena e como nós devemos fazer. Escute a seguinte ilustração. Aos casados aqui, especialmente aos homens. Sabe quando a sua esposa sussurra no seu ouvido algo que ela quer ganhar? Um presente que ela gostaria de ganhar, e ela fala para você, ela demonstra esse desejo, ela sussurra no seu ouvido para que você entenda. Porque muitas vezes a gente não entende, mesmo falando claramente. E faça o que ela está pedindo. Claro, um desejo lícito, algo que não seja pecaminoso. E aí qual é a atitude do homem com relação a isso? Que nós muitas vezes não fazemos. É atender o desejo de nossa esposa, que nos pediu algo, que está querendo ser agradada com aquilo que agrada a ela, aquilo que ela gosta de receber. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso. A gente é diligente, a gente tenta se esforçar e faz para agradar a esposa. Muito mais deveríamos fazer com relação à adoração ao Senhor Deus. Porque Ele não apenas sussurra nos nossos ouvidos, Ele brada na sua palavra. Ele fala claramente para você e para mim: eu quero ser adorado da maneira como eu mesmo ordenei. E por que você não se motiva e não age diligentemente para adorar o Senhor Deus como Ele mesmo ordenou? Não apenas Deus ordena, mas também Deus nos estimula, nos incentiva. Versículos 5 e 6 agora, segundo ponto. Somos incentivados a adorar da forma correta. Olha a expressão que aparece aqui no versículo 5. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus da aliança, Deus zeloso. A ideia aqui do zelo do Senhor Deus se refere tanto ao zelo que Ele tem pela sua adoração, Deus é zeloso, por isso o seu culto não pode ser corrompido, pois Ele tem grande estima pelo seu culto, mas também há uma figura aqui matrimonial, um aspecto matrimonial. A ideia é a seguinte: assim como o marido zela pela pureza da sua esposa, zela pelo seu testemunho, e não quer que ela se corrompa, não quer que ela venha a cair em adultério, a se prostituir com outros, ele cuida dela, ele tem ciúmes dela, assim Deus tem ciúmes, Deus zela pela sua adoração, para que nós, como seu povo, não venhamos a nos corromper e ouçamos os ídolos mudos, e corrompamos o culto a Ele. Percebe? É amor, meus irmãos, é graça,
É Deus sendo zeloso, não apenas com a sua adoração, com Ele mesmo, mas com seu nome, mas também conosco. Deus não quer que você se prostitua espiritualmente. Ele não quer que você escute o diabo. Ele quer que você adore-o como Ele mesmo ordena. Deus abomina todo culto falso. E aí você diz assim, mas Alex, eu sei, eu estou cansado de saber disso, está claro já para mim isso. Está mesmo? Está mesmo claro para você isso? E quando acontece aquele convite, morre alguém na sua família, que Deus o livre disso acontecer tão cedo, mas quando acontece algo assim, e você perde aquele familiar que não era cristão, e aí vai ter a famosa missa do 7º dia, aí você diz, não, mas aí é que tá, né, Alex, é uma oportunidade para eu poder evangelizar, é uma oportunidade que eu tenho para poder ali me comunicar, mostrando que eu os amo, que eu estou ali para me solidarizar, eu estou aqui presente, e aí eu vou para a missa e participo dela. Você está participando de um culto falso, se você faz isso. Não, mas eu não estou lá adorando a Deus lá, eu sou só calado. Tá, mas você se levanta quando o padre manda se levantar? Se senta, bate palma, faz os movimentos corporais que lá deve fazer? E mesmo que você não faça nenhum deles, fique parado igual uma estátua, você está num culto falso. Um cristão num culto falso não deve permanecer, mas se retirar, ou melhor dizendo, nesse caso, nem ir. Nem ir. Aí criam as maiores estratégias. Já ouviu essa conversa? Pastores que dizem assim, não, a gente já combinou isso, tem casos que aconteceram assim. A gente combinou aqui com os católicos da nossa cidade, de a gente ir na missa deles e depois eles irem no culto solene aqui. É uma espécie de barganha. A gente vai na missa de vocês e vocês vão no culto da gente. Aí perceba, olha aí, olha como isso é inteligente. A gente está evangelizando eles, evangelizando-os. A gente não vai fazer nada, a gente vai só estar lá. Só está num culto falso. Deus abomina o falso culto. Se alguém que ouve a palavra do Senhor Deus essa manhã, seja aqui ou por gravação, ou quando ouvir essa palavra, a palavra do Senhor Deus, se você ainda é alguém que permanece na igreja de Roma, a palavra de Deus para você é: sai dela, povo meu. Sai dela. Sai dela. Saia dessa Babilônia. Ali é uma igreja apóstata. Uma igreja que está corrompida. Que o anticristo reina sobre ela. E toda a sua adoração é deformada. É blasfema. É completamente não ordenada por Deus. Tendo como ápice principal a própria profanação do sacramento, da obra de Cristo, ali, tentando reproduzir o que ele fez na cruz do Calvário. Se o papista é ordenado por Deus a sair dessa Babilônia, o que é que você quer lá? Você que é crente reformado, o que é que você quer lá numa missa de 7º dia, ou numa missa qualquer, o que é que você quer lá? Ou em qualquer outro falso culto. Isso se encaixa com testemunhas de Jeová, falsas testemunhas de Jeová, isso se encaixa com adventistas, isso se encaixa com mormons, todos eles, todas as seitas e apóstatas. Você não deve participar dos seus falsos cultos, não pode. Agora perceba os estímulos que Deus dá, em 2 partes. Primeiro, ele fala acerca do juízo, dizendo: visito a iniquidade dos pais nos filhos. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aqui, meus irmãos, não há um ensino com relação, não há um fundamento para nós ensinarmos a chamada heresia maldição hereditária. A Bíblia não dá fundamento para isso. Depois leia em casa com calma, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. De maneira nenhuma. Esse ensino que foi muito propagado por pentecostais e neopentecostais, mas não somente por eles, esse ensino não tem respaldo na palavra de Deus. Um dos textos utilizados é esse, como se houvesse base para maldição hereditária. Não é isso que o texto está ensinando. Na verdade, o texto está ensinando que a adoração, ela traz consequências, não apenas para o indivíduo, mas também para a sua casa.
A adoração a Deus, quer seja ela feita da maneira correta ou falsa, e nesse caso aqui, no contexto do juízo, é a adoração falsa, ela traz consequências para você e para a sua casa. Colocando em termos bem claros aqui, bem simples. Se alguém adora a Deus de uma maneira não ordenada, isso trará consequências para ele e para a sua casa, para o seu lar, para aqueles que estão debaixo da sua liderança. E aí o contra-argumento é o seguinte: mas que injusto, como é que os meus filhos, os meus netos podem pagar por uma coisa que eu fiz? Quem fala assim não entende a relação pactual, que Deus trabalha por meio de representantes. O princípio da representatividade está aqui esboçado mais uma vez. Aquilo que os pais fazem tem implicações diretas para os seus filhos. Diferentemente do que eu ouvi de um pastor batista, spurgeonista, que disse o seguinte: o que eu faço hoje não interessa, não vai implicar em nada para o meu neto daqui a 30 anos. É claro que vai. É claro que vai. A palavra de Deus é clara quanto a isso. A sua adoração traz consequências para a sua casa. Só que não apenas o princípio da representatividade é aqui demonstrado, mas também, perceba que são gerações que não são inocentes, daqueles que me aborrecem. O texto não diz que são gerações inocentes, não é que os filhos se arrependeram, os netos se arrependeram e agora estão crendo em Deus corretamente, adorando corretamente, Deus está castigando pelo pecado dos pais. São gerações que permanecem na impiedade. Os filhos copiaram o pecado de seus pais e os netos, e assim foi. Há uma promessa de juízo para estes que perseveram na iniquidade. Lembre-se lá dos reis. Quantas vezes se levantou um rei em Israel e ele profanou o culto, ele liderou a nação de forma pecaminosa, acabou realmente com o povo ali, com a santidade do povo, com a piedade do povo, e aí o filho que se levantava depois dele seguia os seus passos. E o juízo de Deus permanecia sobre a casa dele, porque os filhos não se arrependiam. Mas, quando os filhos se arrependiam, Deus exercia misericórdia. É a mesma ideia, meus irmãos. O Senhor Deus suscita juízo sobre as gerações que permanecem na iniquidade de seus pais. Escute, a maneira que você adora é muito importante, não somente para você, mas para a sua família. Quando adoramos errado, influenciamos quem está ao nosso redor e os tornamos péssimos adoradores. Talvez você pense que seus filhos não prestam atenção quando você não abre a boca para cantar os salmos no culto, quando você não é zeloso em preparar para vir à casa do Senhor Deus, quando você não se preocupa em guardar todo o dia do Senhor, quando você não é alguém que é diligente em todos os dias ler a palavra, orar, fazer o culto doméstico. Então você pensa assim: meu filho nem liga, meu filho é tão pequenininho, não está nem pensando nisso, só pensa em brincar, ele está com a cabeça no mundo da lua. Lê do engano. Os seus filhos serão influenciados pelo seu comportamento, pelo seu ensino, tanto pelo que você fala, como pelo que você vive. O culto doméstico é onde você treina seus filhos para o culto solene. E mais uma vez eu pergunto aos irmãos aqui: como anda o culto doméstico na sua casa? Porque se você não tem feito o culto doméstico na sua casa, além de desobedecer ao Senhor Deus, por não estar adorando Ele diariamente no lar, você não está treinando seus filhos para adoração solene. Mas não apenas o juízo está sobre estes que perseveram em iniquidade, mas também há aqui o contraste com a misericórdia exercida por Deus. Versículo 6, outro estímulo: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus exercerá misericórdia, e tem exercido misericórdia, sobre a descendência daqueles que adoram a Ele e o adoram conforme a sua revelação. E o texto é enfático. Enquanto o Senhor Deus exerce um grave juízo sobre até a 3ª e 4ª geração, sobre aqueles que o odeiam, que o aborrecem, Deus exerce misericórdia até 1000 gerações daqueles que o buscam verdadeiramente. A ideia aqui é enfatizar a graça, a misericórdia do Senhor Deus. É abundante, meus irmãos. Deus tem muito mais prazer em abençoar. Deus tem muito mais prazer em derramar a sua graça. Deus tem muito mais prazer em exercer misericórdia sobre o seu povo. O contraste é claro.
E não é isso que você quer para os seus filhos? Para os seus netos? Você não tem esse anseio no seu coração? Adorar a Deus como Ele ordena, cultivar isso no seu lar, e que isso seja passado de geração a geração, e você possa ver um dia os seus netos, e quem sabe até os seus bisnetos, adorando a Deus conforme Ele ordenou, e provando, experimentando dessa misericórdia que é doce, e que se renova a cada dia. Não ache que adoração é algo secundário, pois não é. Você experimenta isso hoje, aqui, agora. Olha como Deus preservou a sua igreja, durante séculos, milênios, aqui pela manhã. Você está vendo? Alguns de vocês, inclusive, estão com seus cônjuges, com seus filhos, com seus pais, com seus netos. Tudo bem, nem todos estão, mas mesmo assim, você está vendo sim a misericórdia do Senhor Deus, porque você vê a sua família, a família da aliança aqui, que não é de sangue, mas é a família de Deus. Você está experimentando hoje, mais uma vez, no dia do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre você, quando você vê a família do pacto se reunindo para cultuar. Há uma presença grande de evangélicos em nossa nação, e tem crescido cada vez mais, pelo menos de que professam a fé evangélica. Mas você já percebeu que não há mudança na sociedade? O país vai de mal a pior com relação à política, à economia. A mídia, então, nem se fala. A religião, terrivelmente. Por que que não há mudança em nosso país? Claro que nós poderíamos apresentar mais de uma razão para isso. Mas deixe-me dar uma apenas. O texto de hoje. O Senhor Deus diz que exerce juízo sobre aqueles que não o adoram corretamente. Você tem alguma dúvida que a igreja e a sociedade como um todo prova o juízo do Senhor Deus em nossos dias por não estar prestando um culto ordenado a Deus? Essa pluralidade que existe de igrejas, cada uma adorando conforme ele acha melhor, seu parecer, dentro de um mesmo presbitério. Você tem uma igreja que parece muito mais com a igreja pentecostal, quando é pentecostal, do que reformada. Dentro de um mesmo presbitério, de uma cidade. Aí você acha que isso não atrai o juízo de Deus sobre nós? É claro que atrai. Você tem alguma dúvida que essa pandemia, uma das razões que Deus exerce juízo sobre o povo, não é por conta da falsa adoração presente em nossos dias? E aí quer seja aqueles que estão adorando falsos deuses, ou aqueles que estão adorando o Deus verdadeiro, conforme Ele não ordenou, por meio das suas imaginações, das suas imagens, por meio das suas criações, das sugestões de Satanás. Deus exerce juízo hoje, em nossos dias, sem sombra de dúvida, porque nós não estamos, quando eu digo nós de forma geral, adorando a Ele, conforme Ele mesmo ordenou. Há uma onda de reformodinhas. Já ouviu essa expressão? Reformodinhas. Aqueles que se dizem reformados, mas é só uma moda. Eles não passam dos 5 pontos do calvinismo. E olha lá quando chegam até aí. E aí ficam dizendo, eu sou reformado. Mas não muda o culto, não muda o sistema de governo, não muda a doutrina, não muda nem a vida dele. Continua do mesmo jeito, mas ele é reformado. Ele é reformado. Não, não é. Isso é deforma, meus irmãos. Não é uma reforma verdadeira. Toda reforma verdadeira passa pelo culto solene. Os reis promoveram a reforma nos cultos na antiga aliança. E isso se propagou durante todos os tempos. Os reformadores, os puritanos, sempre buscaram uma reforma no culto, porque o culto é prioridade para o Senhor Deus. E aí você tem que ouvir, do mesmo tipo de pastores da IPB, dizendo o seguinte, nós não temos em nossas igrejas aqui de Fortaleza, nós não temos liberalismo teológico, nós não temos igrejas pentecostais, nós não temos igrejas em Fortaleza que estão tão assim destoando a nossa fé reformada. Já falei isso outras vezes, vou dizer isso para você de novo. Não faça isso no dia do Senhor, mas se você quiser ter uma grande dor de cabeça, visite um dia outra qualquer igreja da IPB, na sua cidade, num sábado, numa quinta-feira, e você verá a situação. Não todas, mas uma grande maioria. Uma grande maioria. Os 99%. Meus irmãos, queremos concluir, lembrando que o Senhor Deus, Ele nos ordena como adorar, mas também, o Senhor Deus nos ordena adorá-lo, mas também há como adorá-lo. E nós vemos isso de maneira
significativa lá em João capítulo 4, quando o próprio Cristo ensina aquela mulher acerca da verdadeira adoração. Lá, ele diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E uma das coisas que está sendo ensinada por Cristo ali é justamente o princípio regulador do culto, mostrando que o culto é conforme a natureza divina, é conforme a essência de Deus, é conforme as suas ordenanças, é conforme os seus mandamentos, é conforme o seu caráter, é conforme o que Ele diz, em espírito e em verdade. Porque nós devemos adorar o Deus verdadeiro, verdadeiramente, por meio de Cristo e de Cristo somente. O culto que você presta aqui toda manhã e toda tarde na Betel, e na sua casa, por mais bíblico que seja, por mais fiel às Escrituras, se não for prestado por meio do nosso mediador, por meio de Cristo, a sua adoração jamais será recebida por Deus. O princípio regulador não está ensinando que você é aceito por Deus porque você obedece ao mandamento. Mas lembra do prefácio do Decálogo? Porque você foi salvo, porque Ele te redimiu, por meio do sangue de Cristo, por meio do que Ele já fez, você adora Ele obedientemente, por meio de Cristo. E assim a sua adoração é aceita pelo Senhor Deus. Que o Senhor Deus vos abençoe nessa manhã, meus irmãos, com as grandes bênçãos da aliança, que a sua misericórdia se manifeste a você e a sua casa, de geração a geração, para todo sempre. Amém.